Nutrição orientada e os remédios da natureza. Capítulo 16. Alimentos especiais, os brotos. Os brotos são um alimento que se torna um hábito desde que se adquira o gosto por eles e se aprenda a produzi-lo. Será difícil ficar sem eles. Os brotos de legumes, de certas hortaliças e cereais são de uma preciosidade que ainda não chegou a ser revelada em sua plenitude. Eles têm sido usados desde muito entre os orientais, mas no mundo ocidental começaram a ser melhor conhecidos depois da Segunda Guerra Mundial. Eles são uma grande fonte de vitamina A, B, C, D, E, G, Q e U. Além dos aminoácidos, minerais, hidratados de carbono, na verdade, nenhuma outra hortaliça pode superar o valor dos brotos. A doutora Pauline, da universidade, verificou que o soja, por exemplo, que não tem senão traços de vitamina C, logo que lhe aponta o broto, passa a ter 108 mg dessa vitamina. E quando o broto atinge 72 horas, já está com 706 mg de vitamina C. Com respeito ao complexo B, o Dr. Darling, da Universidade de Minnesota, verificou que a vitamina B1 na niacina e o ácido patoténico dobravam de valor no processo da brotação. A peridicina e a biotina aumentavam 150% e a vitamina B2 e o ácido fólico ascendiam a 20 a 30%, respectivamente, durante os dias da brotação. Para aqueles que dependem de feira e quitadas para a aquisição de suas verduras, brotados somente em casa, terão sempre a verdura fresca, apanhada na hora de pôr na boca, pois não é preciso lavar nem temperar, especialmente a alfafa, e deliciosa sem nenhum tempero. Muitas das verduras compradas já chegam às mãos do consumidor sem vitalidade. Tanto são os dias que passam desde que são colhidas até serem consumidas, mas com a brotação em casa tem-se verdura fresca diariamente. Outras vantagens da brotação em casa é que não dependemos de ter ou não terra para plantar. Não precisamos fazer canteiros, não precisamos de adubo, não temos o trabalho de capinar, e o preço é apenas o que se gasta com as sementes. Há muitas sementes que se prestam para a brotação. A que produz os brotos mais saborosos é a alfafa, mas se podem semear também outras sementes de hortaliça, de cereais e legumes. O milho e o trigo dão brotos muito doces, mas deve ser usado quando os brotos são ainda pequenos, não mais que uma ou duas vezes o tamanho do broto grão. Põe-se os grãos brotados numa máquina de moer carne ou no liquidificador com um pouco de água, e o produto pode ser adicionado à massa de pão, a migaus e outros pratos. É excelente para complementar o alimento dos bebês. Não requer cozimento prolongado. Quanto às leguminosas e hortaliças, espera-se até que os brotos tenham atingido cerca de 5 a 7 centímetros de comprimento. Mas, em geral, eles devem ser comidos 72 horas depois do broto aparecer, ou seja, lá pelos quarta ou quinta dia, pois enquanto certas vitaminas atingem o máximo de seu
atingem o máximo do seu volume. Materiais básicos para brotação. Qualquer forma larga, como uma assadeira, serve para comportar uma semeadura de brotação. Mas para brotações constantes, aconselhamos a aquisição de uns 10 ou 20 pratos de alumínio leve e desses que se usam para bolos, salgadinho, nas festas, preferivelmente quadrado ou retangular. Segundo, compre-se uns 2 ou 3 metros de espuma de nylon, não mais espessa que 1 centímetro. Então se cortam dela pedaços do tamanho exato para cobrir o fundo dos pratos. Processo para brotar: alfafa e hortaliça. Primeiro, encharcar-se bem a espuma antes de estendê-lo no prato do alumínio. Segundo, esparrama-se a semente mais ou menos junto sobre a espuma encharcada. Terceiro, coloca-se em prato semeado numa prateleira ou outro lugar escuro. Os brotos se desenvolvem melhor no escuro. Diariamente se despeja mais um pouco de água nas beiras do prato, sem perturbar a semente. À medida que o broto cresce, vai puxando a água, de modo que é necessário acrescentar mais um pouco. Lá pelo quarto, quinto dia dos brotos deve estar com condições de ser usado. Se quiser mais clorífera nos brotos, o que é recomendável, então se pode expô-lo a alguma luz antes de usar. Basta que tomem luz por umas poucas horas para que comecem a ficar esverdeados. Pode-se levar o prato para a mesa à hora de refeição e cada um pode ir arrancando os brotos e comendo-os enquanto participam dos outros alimentos. Os brotos também se prestam para ser comido como recheio de sanduíche, mas há para eles uma infinidade de usos que pode ser descoberto pela experiência de cada indivíduo. Processos para brotar cereais e legumes. Material: um vidro desse que se usam para compotas, palmito ou maionese, um pano ralo ou filó. Primeiro, coloca-se no vidro umas 3 ou 4 colheres de sopa de semente desejada. Para brotação, pode ser soja, lentilha, ervilha, milho, trigo, outros. Segundo, cobre-se a semente com água até o dobro da altura e se amarra a tela de filó na boca do vidro. Terceiro, no dia seguinte, enxágua-se a semente 1 ou 2 vezes. Escorre-se a água e deita-se o vidro num lugar escuro. Quarto, todos os dias de manhã e à noite, repete-se o processo de enxaguar a semente, escorrer e a água e deitar o vidro. A semente deve estar sempre úmida, mas não dentro da água. Quinto, no caso dos brotos de cereais, eles estarão bons para ser usados quando atingirem o tamanho ou o dobro do tamanho do seu grão. Os brotos de soja e outros leguminosos podem crescer até ter a 5 a 7 centímetros, como explicamos anteriormente. Método de Dr. Clive, da Escola de Nutrição da Universidade, Comissão de Energia de Alimento no estado de Nova Londres, que tem feito muito por divulgar o uso dos brotos de soja. Aqui damos o método por eles indicado passo a passo. Primeiro, escolha o feijão, elimine os grãos partidos e as impurezas. Segundo, lave os grãos. Terceiro, cubra de água o soja e deixe assim até a manhã seguinte. Para meio quilo de soja, pouco mais de 1 litro de água é uma pitada de cloro que se pode adquirir na farmácia. Quarto, na manhã seguinte, drene a água e despeje os grãos na vasilha em que vão brotar. Se for usado um vaso de barro para flores, coloca-se no fundo, sobre o furo, uma tela ou pano para impedir que os grãos caiam. Quinto, cubra os grãos com um pano molhado. Mantenha-os úmidos e num lugar escuro.
Regue-os algumas vezes todos os dias. Na última molhada de cada dia, acrescente na água uma pitada de cloro. Sexto, cuide para não ficar a água no fundo da vasilha. Os grãos devem estar sempre úmidos, mas não mergulhados em água, e o cloro é para impedir que os grãos venham a mofar. Recomendamos que todos procurem comer brotos diariamente, principalmente alfafa e soja. Com brotos todos os dias, podemos esquecer as vitaminas da farmácia. E certamente esqueceremos também as doenças.